A gente estava falando agora há pouco sobre Jornada do Herói aqui na live, e eu vi um vídeo aqui no podcast Três Irmãos, da participação do Kobori lá, e o título é Como o Capitalismo te engana usando a Jornada do Herói. Não assisti ao vídeo ainda, só que assim, né? Oportuno. Vamos entender o porquê que isso acontece? Vamos. Mano, tenho vários amigos de direita, vários amigos liberais, e você vai conversar com eles, Abandone esses amigos. eles viram e falam Mentira, eu tenho esses amigos também. Pedro Braga, esse é pra você. assim, porra, esse negócio de comunista, inveja, quer tomar o que é seu, cambada de invejoso, não deu conta de produzir nada. É porque sempre esse discurso, né, cara? Nunca consegue sair do simples, nunca consegue ir pro complexo. Filosofia e política no cinema também tem lugar no Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E por lá você vai encontrar aulas sobre contra-interpretação de Susan Sontag, sobre o que é estilo, partindo do pressuposto do texto da Susan Sontag também, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, texto do Walter Benjamin, o cinema e a pós-verdade, e uma sequência de 3 aulas que eu estou produzindo nesse momento sobre o texto O Narrador, de Walter Benjamin, um dos textos mais fundamentais sobre narrativa do século XX. No Introdução ao Cinema você vai encontrar mais de 50 aulas já disponíveis e 2 aulas novas todos os meses. Faça parte do curso. Link na descrição do vídeo. E aí quer pegar o que você conquistou, é por inveja e tal. É simplesmente espantalho. É a lógica de impor determinada ideologia pelo medo. Mas a hora que você vai analisar de uma forma macro, né? Você vê que o sentimento de inveja, de querer as coisas, olhar o que é do outro e querer ter também, tá muito mais ligado ao capitalismo do que ligado ao comunismo, ao marxismo. Você concorda com isso? Porra, então eu já sei pra onde o Kobori vai. Já sei pra onde o Kobori vai, porque não é previsão, é método. Porque isso aqui que nós começamos aqui a explanar é a lógica do individualismo tão característica do capitalismo, né? Onde a jornada do herói, enquanto estrutura narrativa, estruturado de maneira racionalista pelo Campbell, né? É claro que o Campbell não inventou a jornada do herói, ele estruturou essa jornada do herói que vai ser utilizado. Essa estrutura por essa lógica neoliberal, capitalista e etc. Tá? Que é uma nada mais nada menos do que esse herói individualista onde todas as dores do mundo concentram-se nesse sujeito e todos aqueles que estão em volta têm que salvar o mundo, mas o mundo é o sujeito. Entende? Esse herói, por sua força de vontade, irá vencer. Ele até terá amigos que irão salvar esse mundo, que na verdade é ele, junto a ele. Mas por sua força de vontade. A profecia diz que é ele, o menino escolhido e etc. Ou seja, o que o Kobori deve ir aqui pra gente é na direção de como a indústria da cultura constrói, através do cinema, através da narrativa, especificamente, mais do que cinema, através da narrativa, uma ideologia dominante, hegemônica, que constrói em nós um imaginário, uma moral, um costume e etc. A própria crítica já é uma crítica que vai de encontro com o que a gente tá falando, é uma crítica individualista. Totalmente. Porra, não é previsão, é método, porra. Totalmente. Sim. Porque eu acho que o outro tá cobiçando uma coisa que é minha, é uma crítica individualista. Total. O oriental, ele tem muito a visão da família, né? Eles têm núcleos. Quando eu fui no Japão, eu achava assim, como ocidental, né? Eu achava um absurdo que eles achavam que a empresa era mais importante que a família. Então, na realidade, na cultura ocidental, o país para eles é uma grande família. Então, ele tem a família núcleo, que é a família dele. A empresa para ele é uma outra família, da qual a família núcleo dele faz parte. Eles acham que é a empresa que traz que provê o trabalho, que traz a remuneração, Sim. que traz tudo bem-estar. A organização, a empresa é uma grande família. E o país, depois, como um todo, é uma família só. Então, ele sabe que ele está inserido numa coletividade. Por isso, ele tem muito esse espírito de comunidade, de sociedade. Só que isso é possível por causa da base filosófica. Sim. Que a gente estava falando no início. Né? Mas a gente tá perdido, então. Porque Tem uma lógica de comunidade, mas essa comunidade também atinge uma esfera de individualidade, né? Porque, por exemplo, existe no capitalismo mesmo, e até nas extremações do capitalismo, como por exemplo o fascismo,
a ideia de falar de povo não como uma ideia coletiva, mas como um indivíduo. Tá ligado? É uma individualização de uma ideia coletiva. Que é problemática, em última esfera. Inclusive eu falei sobre isso na minha dissertação. Que a gente já não tem esse amor pelo país, a gente não tem essa compreensão coletiva. E quando você fala que eles se agrupam em grandes clubes, em grandes, O problema é esse, é lidar com o povo como uma unidade. né, situações que se enxergam iguais, aqui a gente... E aí quando você lida com o povo como uma unidade, você pressupõe que a cultura ela é pertencente a todos. Entende? E aí, a partir desse momento, você passa a lidar com aquilo que é construído enquanto oficialidade pelo Estado, e esse Estado ele é garantidor de interesse específico de uma classe dominante, e nesses momentos de extremação de um processo, sobretudo dentro de uma esfera fascista, por exemplo, a gente tem essa individualização desse povo a partir de uma ideia de cultura oficial ditada por essa esfera desse Estado que atende ao interesse de uma classe dominante específica de maneira ainda mais extremada. Então, nós passamos a construir narrativas que lidam, ou pelo menos supostamente visam lidar com uma ideia de povo individual. Como se todo aquele povo estivesse constituído por uma ideia narrativa única. A oficial. Só que quem dita essa ideia oficial de povo? Quem imagina esse povo? E aqui eu recomendo que vocês leiam também Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Quem dita essa imaginação de povo? Tá ligado? O que eu quero dizer? Então essa cultura oficial, ela passa a ser determinada por essa individualização do que é o povo. Desconsiderando que esse povo é uma coletividade. E dessa coletividade, muitos. A gente percebe que no Brasil, a gente que já nem foi sempre unido, agora é muito mais fragmentado. Sabe, aqui você tem uma divisão cada dia maior de pessoas, de classes, de cores, de escolhas, de partidos políticos. Hoje o cara briga aqui porque você é de um partido e o outro é do outro. A gente não vai conseguir isso, a gente vai ter que fazer... Nem a revolução vai ser possível aqui. Porque, você entende? A gente não se junta. É porque, assim, aquilo que eu falo, né? Tudo tem a ver com... Não sei se vocês gostariam que eu falasse mais de filosofia um pouquinho, né? Eu quero que você fale a sua vontade. Como eu falei para vocês, eu fiz uma pós em filosofia. E eu tive o cuidado, porque a pós-graduação em filosofia, você estuda filosofia ocidental. Uhum. Você estuda os clássicos, desde os pré-socráticos, depois do Sócrates, Platão, Aristóteles, você vem, e aí os franceses, os alemães, você estuda toda a filosofia ocidental. E eu tomei o cuidado, até por ser descendente de japonês, de estudar a filosofia oriental também, que não é dada na academia, eles não te ensinam filosofia, até porque tem um certo preconceito que eles acham que não é filosofia, né? E aí eu fui estudar filosofia oriental também, principalmente filosofia hindu, né? O Bhagavad Gita é um livro curtinho, assim, tem um ensinamento fenomenal. Tem até um filme. Eu fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, quando o golfe voltou para o Brasil, né? Então tive um alto cargo na Confederação Brasileira de Golfe. E eu gostava de golfe, jogava golfe, gostava de golfe, e acabei por um destino virando cartola, né? E fazendo parte da confederação. E tinha um filme que eu gostava muito de assistir, gostava de assistir os filmes de golfe. Tinha um filme que eu gostava muito, que chama Lendas da Vida. Lendas da Vida, não sei se vocês assistiram. O Cad, que carrega a bolsa, é o Will Smith. Caramba. E o jogador é o Matt Damon. Lendas da Vida. Vocês assistiram? Sim. Então vou contar. Adorava esse filme por causa do golfe. Foda. Depois eu descobri que o filme ele é baseado no Bhagavad Gita. Caramba. Que é o livro da filosofia hindu, né? Que tem lá o Krishna, o Arjuna. Não sei se a história do Bhagavad Gita, na realidade, o Arjuna é um guerreiro, né? Que quando ele chega no campo de batalha, ele vê e vai retomar um reino lá. Os inimigos ali, na realidade, são todos parentes dele. Primos, tios, tal. E aí chega no campo de batalha, ele se recusa. Ele falou, pô, não vou conseguir. Como que eu vou matar os meus parentes, né? Vou entrar em guerra com meus parentes. E o Krishna, né? Que é o Bhagavan, o Krishna, que fica ao longo do Bhagavad Gita fazendo os questionamentos entre eles filosóficos ali, porque ele tem que ir para a batalha, né? Na verdade, a mensagem do Bhagavad Gita é que dentro de todos nós, a gente trava uma batalha, uma guerra. A gente tem sempre um lado ruim
Todo ser humano tem um lado ruim e tem um lado bom. E você tá sempre dentro de você essa batalha, aquele capetinha falando pra você fazer coisa errada e o anjinho falando pra você fazer as coisas certas. Então todos nós, seres humanos, temos isso, né? E o Bhagavad Gita é baseado nisso. E o cara que escreveu o Lendas da Vida, que eu acho até traduzido errado, que o título original do Lendas da Vida é The Legend of Bagger Vance. Bagger Vance, não sei se vocês lembram, é o nome do Will Smith, o Cad, o Bagger Vance. E o jogador, o Matt Damon, é o Ranulph Juno, né? Mas traduções é isso mesmo, né? E o Scott Pressfield, que escreveu o livro. E ele escreveu esse livro baseado no Bhagavad Gita. A história é o Bhagavad Gita. E aí, depois que eu li o Bhagavad Gita, estudei, vou assistir o filme de novo. Cara, já assisti esse filme umas 5 vezes. O filme é inteiro o Bhagavad Gita. Aí pra você ver, o Bagger Vance, que é o nome do Will Smith, é Bhagavan. O Bagger Vance é de Bhagavan. Caramba. Eu tenho até que ver o filme de novo, pra mim enxergar com essa... E o Ranulph Juno, assistir com essa que é visão. o Matt Damon, quando você vê ele entrando no vestiário de golfe, e tem o nome dos jogadores nos armários, né? Aí o Ranulph tá abreviado, tá só o R. Juno. Então quando você lê é Arjuna, que é o do Bhagavan também, do Bhagavad Gita, né? Então tem ali, na realidade, ali. o Bhagavan é o Krishna. Então no filme você vê que é o Cad que fica dando os conselhos pro jogador. Kobori tem Letterboxd, será? Pô, mas eu queria... Cadê a Jornada do Herói? Eu não gosto dessas paradas de referência, cara. Desculpa. Assim, eu adoro o Kobori, tá? Mas esse negócio de lidar com o cinema, com essas referenciazinhas, olha só como é espertinho, eu não gosto. O nome dele faz referência ao texto. Assim, é claro que deve ter outras coisas para além da referenciazinha, né? O contexto, a narrativa, etc. E aí, nesse lugar eu curto. Mas essas referencinhas assim, o nomezinho, pô, não gosto. Então é o Krishna dando conselho pro Arjuna. E o campo de batalha é o campo de golfe. E ele tá, não sei se vocês lembram, ele tem os traumas dele da guerra, né? E luta contra aqueles... É uma coisa interna dele, né? E o Cad lá, o Will Smith, sempre falando pra ele, não, você tem que fazer isso, tem que enfrentar seus demônios. A cena mais bonita do filme pra mim é a hora que ele fala, tá na hora de você sair da sombra. Tá na Eu não lembro se eu vi esse filme, aí eu tô meio que boiando aqui nessa explanação. hora de você enfrentar que é quando o Krishna fala pro Arjuna, tá na hora de você ir pro campo de batalha, já no final do Bhagavad Gita, né? Então, quando você olha você assiste o filme com esse olhar, cara, é um filme completamente diferente. Completamente diferente. E aí, não sei se você lembra, no finalzinho, quando ele vê que o cara já tirou as conclusões, né? O Matt Damon quando ele se entrega, né? Que ele mexe a bola, ele não precisava se entregar, mas no golfe tem uma ética que, mesmo que não tiver ninguém vendo, você tem que ir lá e falar que você cometeu um erro, né? Você é punido por aquilo. Quando o Matt Damon se entrega lá no jogo, é a hora que o Will Smith vai embora, né? O cara, não, ainda preciso muito de você. Ele fala, não, Você tá pronto. você não precisa mais de mim. E ele vai embora. Puta, que esse filme é lindo quando você olha com essa... Então, assim, eu estudei o Bhagavad Gita, acabei viajando aqui contando o filme, né? Mas voltando, eu estudei o Bhagavad Gita, eu estudei o confucionismo, o taoísmo. E a filosofia japonesa, que é muito mais uma mitologia, eu estudei muito mais pela música. Não sei se conhecem um músico chamado Kitaro. Kitaro é um... Fazer um parênteses aqui rapidamente. Mitologia nada mais é do que narrativa, tá, gente? Essa, inclusive, é a definição do que é narrativa. Do que é mitologia. É narrativa. Tá ligado? Então... E por que eu preciso parar o vídeo pra falar sobre isso? Porque a gente lida com a mitologia como uma mentira. Essa é uma grande definição histórica da mitologia. É lidar com a mitologia como mito e o mito como mentira. Só que o mito nada mais é do que uma narrativa. Uma narrativa ancorada por cultura, por tempo, por historicidade, etc. Só que quando a gente passa ao longo da história a lidar com a mitologia como uma mentira, ou pelo menos como uma história exótica, isso está implicitamente ancorado sob um viés de dominação, de poder. Por quê? Porque o mito nada mais é do que a história do outro. Entende o que eu quero falar? E nesse sentido, a história, a narrativa dominante e hegemônica, ela jamais é mito. Mas o do outro é. Então veja só o que eu quero dizer. Qual é
a narrativa dominante e hegemônica no Ocidente? A cristã. Tá? E o que eu vou falar aqui agora não é de maneira pejorativa alguma aos cristãos e à mitologia cristã. Porque eu comecei a falar aqui que mitologia não é mentira. Que mitologia é narrativa. E narrativa produz materialidade. Narrativas produzem realidade. Tá? Mas é preciso dar nome aos bois. A mitologia cristã. E como mitologia narrativa. E essa é a beleza. Porque ela produz materialidade. Mitologia não é mentira. Então não vem me encher o saco quando eu falo mitologia cristã, porque eu não estou falando que é uma mitologia, porque é uma mentira, e etc. Não, é mitologia porque é uma narrativa que produz realidade na vida material das pessoas. E essa é a verdade das mitologias. Elas não são só e simplesmente histórias para boi dormir. Elas são histórias, são narrativas que produzem realidade. Tá ligado? Que perduram no imaginário social. Inclusive o Walter Benjamin tem um texto chamado O Narrador, que eu já falei sobre ele aqui algumas vezes com vocês. E lá na Introdução ao Cinema serão 3 aulas sobre esse assunto. A primeira aula entrou agora no mês de abril. Tá maravilhosa essa aula sobre o narrador. É uma aula sobre a crise da narrativa. E o Walter Benjamin ele vai trazer pra gente que há 2 tipos de narradores. Os narradores sedentários e os narradores viajantes. Só que a grande parada que ele diz pra gente, na verdade, é que a narrativa, o poder da narrativa está na perduração da memória, na experiência. No momento em que esse narrador tem alguém que o escute. E esse lugar de escuta faz perdurar na memória desse povo, dessa coletividade, essa narrativa que produzirá hábitos, costumes, etc. Entende? Então, a mitologia, o mito, que é uma narrativa, não é uma mentira. Só que a mitologia dominante não é lida enquanto mito, porque a partir de determinado momento histórico, sobretudo a partir de um viés de racionalidade, de racionalismo, existe um processo de explicação do mito e da explicação à sua morte. Da explicação à sua morte. Então o que eu faço? Eu passo a explicar o mito do outro e dar ao mito do outro o caráter de mito, de mentira. Entende? Enquanto o meu é a verdade, a religião verdadeira, a narrativa verdadeira. É tudo mitologia. E nenhuma é verdade. Porque todas produzem realidade, produzem materialidade. Narrativa não é algo que é bom ou ruim. Não é uma atribuição de moral. Há moral na narrativa. Pode ser entendida como um valor moral. Mas partir do pressuposto de fora, de olhar para a narrativa como algo bom ou ruim, a priori, não se confia. Entende? Então eu quis parar isso aqui para a gente definir exatamente mitologia, porque é muito importante a gente saber que mitologia não é mentira. Mitologia é verdade. Porque reproduz materialidade. Instrumentista, ele é considerado New Age, ele até ganhou o Grammy em 1990. E, gente, de verdade, assina a Introdução ao Cinema, que essas 3 aulas sobre o narrador, eu tenho certeza que vai mudar a sua maneira de olhar para a narrativa. Porque, primeiro, esse texto do Walter Benjamin é um dos textos mais maravilhosos que eu já li na minha vida, um dos textos mais importantes do século XX no que tange aos estudos narrativos e estéticos. E porque as 3 aulas são muito fodas e a Introdução ao Cinema é muito foda. 2 aulas novas todos os meses, mais de 50 aulas lá no curso. É um streaming de aula de cinema. E de narrativa. E cinema também é narrativa, né? 90, um álbum dele que chama Kojik. Chama Kojik The History in Concert. A História em Concerto. E no Kojik tem 7 músicas. Pô, já passou 8 minutos, são 13 minutos no total e a gente não falou ainda da Jornada do Herói. E eu fui estudar o que era o Kojik. O Kojik, na realidade, é os manuscritos mais antigos do Japão, que foram encontrados. E conta a mitologia japonesa, como o Japão foi criado. E é uma mitologia, como qualquer outra mitologia, muito parecida,
que conta como tinha uns deuses, né? E os deuses sempre ligados à natureza. Né? E aí um deus que se tornou humano, que desceu para a Terra, cometeu vários erros. Aí a deusa Amaterasu, né? Que é a deusa do sol, que era irmã dele, entrou numa espécie de confinamento, depressão, se trancou numa caverna, né? E aí os outros deuses, como ela é a deusa do sol e se trancou numa caverna, o mundo ficou escuro, ficou na escuridão. Os outros deuses, eu tô resumindo bem, tá? Aí os outros deuses fizeram uma espécie de festival lá de fora para atrair ela, para ver se ela saía, né? E aí quando ela abriu a pedra da caverna e mostraram, na verdade botaram um espelho na frente dela, e ela não se viu no espelho, ela viu uma outra imagem no espelho. Então tem várias mensagens na mitologia japonesa, né? E aí depois ela sai, aí existe o renascimento, né? Existe o... Então assim, o Kojiki é muito legal e essas 7 músicas têm um significado muito grande para mim, num processo que eu fiz de terapia para sair de uma depressão profunda que eu tinha, né? E aí, nessas 7 músicas, eu tenho até os 7 quadros lá. Eu fiz questão, fui um japonês mesmo aqui, que é sobrevivente da bomba atômica. Lá no Japão, ele mora aqui em São Paulo. São Paulo. E ele, na realidade, ele faz as escritas, os ideogramas, né? São oficiais lá, com carimbo, tudo. Aí eu fiz os 4 quadros, eu tenho os 7 quadros lá, cada um é uma música, e coloca lá, conta a mitologia. Quando você vai para todas as culturas, isso quem estudou muito foi o Joseph Campbell. Né? Aí não. Ai. Não, assim, de novo, eu gosto muito do Kobori, mas o problema é que é isso. O Campbell, ele vai ser o estudioso da ideia da suposta jornada do herói, da ideia da jornada do herói. Só que existe um processo de racionalização dos mitos e, portanto, de explicação desses mitos e tornar, portanto, os mitos mentira. Não gosto. Não sei se vocês já ouviram falar. O Joseph Campbell foi o cara que escreveu Guerra nas Estrelas. O George Lucas lá se baseou nos estudos dele para criar o Guerra nas Estrelas. Ele não escreveu Guerra nas Estrelas. Né? E o próprio Campbell fala, a mitologia em qualquer cultura tem a mesma estrutura da história. Mesmo essas culturas nunca tido se encontrado em tempo nenhum. Então você vê que é uma mitologia do ser humano, da humanidade. Cada civilização escrevendo ela de uma forma diferente, mas tem a mesma estrutura. Que é o que ficou conhecido como a Jornada do Herói. Que é o livro do Campbell que mais vende. Aí agora uma crítica ao capitalismo. Nós, capitalistas, o que a gente fez com a Jornada do Herói do Campbell? Usamos ela só para ganhar dinheiro. Na verdade, não é que é isso. Não é que a gente usou os mitos. A gente usou a estruturação do Campbell sobre o que é os mitos. Existe uma diferença muito profunda nisso, tá ligado? Existe uma diferença muito profunda. Porque, na verdade, o que o Campbell faz é racionalizar o mito e, portanto, explicá-lo, portanto, matá-lo. O Campbell mata os mitos. Mata a narrativa. Explica a narrativa. E, portanto, leva a narrativa a um viés de informação. E eu já falei sobre isso aqui com vocês. O que é trazer os mitos para o viés da informação. O que é trazer a narrativa sob a ótica da narrativa e informação. Que a narrativa é efêmera. A narrativa é efêmera. A narrativa informação é efêmera. Ou seja, a narrativa informação, ela morre no surgimento da próxima informação. Não é isso? Não é essa a verdade? A gente tem uma informação, uma notícia, e essa notícia ela passa a perder sentido no surgimento da próxima notícia. E aquela notícia não faz mais sentido. No momento em que eu explico determinada coisa, no momento em que num filme, numa narrativa, seja ela em qual mídia for, cinema, pintura, ou seja lá o que for, eu explico, eu informo constantemente sobre aquilo que eu estou falando, na medida em que eu torno meu filme um filme que atua na esfera da informação, eu tiro do espectador a capacidade de elevar aquele filme para além do que ele é. Eu tiro do espectador a experiência. E a experiência é infinita. E eu entrego ao espectador a obra e, ao mesmo tempo, a explicação, a informação. E aí, meu amigo, o resultado disso é... Ora, eu posso até ter um impacto sobre a coisa, mas ela vai morrer imediatamente depois que eu assistir.
Então o que o Campbell faz é exatamente isso. É explicar a jornada do herói. É explicar o mito. E no momento que eu explico o mito, ele morre. O Benjamin, ele vai ter uma... No texto, o narrador, ele vai falar sobre uma passagem de uma história que eu esqueci o nome agora da história. Eu sempre fico muito triste de esquecer o nome da história agora. Mas é a história de dois reis que estavam degladiando-se entre si. Estavam em guerra entre os dois. E aí, um rei vence o outro. Certo? E aí, esse rei que vence o outro, torna esse outro seu prisioneiro. E no momento em que esse rei torna prisioneiro o outro, ele passa a fazer com que esse rei preso veja toda a sua família trabalhando como escravo, a serviço do seu antigo inimigo. Entende? Esse rei preso, portanto, passa a sua vida vendo sua filha sendo explorada. Passa a sua vida vendo a sua filha explorada. E ele se ressente, ele se deprime, ele não consegue ver aquilo, mas ele vive. E ao final dessa história, o rei finalmente vê um dos seus súditos trabalhando para esse outro rei. E ele se mata. E a história acaba. Ora, o que isso significa? O que significa o rei preso ver a sua família todos os dias, sua filha sendo súdita do rei e se deprimir, mas não cometer o seu ato extremo, mas no momento em que ele vê um dos seus súditos trabalhando para o rei, ele se suicida. O que significa isso? Qual poderia ser o significado disso? E a gente, claro, num debate crítico sobre isso, a gente vai tentar traçar uma série de elevações semânticas do qual é o significado disso. Será que ele se matou porque em determinado momento ele viu que ele é agora pertencente à mesma classe do seu súdito? Será que esse ato extremo foi cometido por outras razões? Não importa. Não importa. Porque por mais que o autor dessa obra desse a explicação, o que importa é que ao lançar essa obra ao mundo essa obra pertence. E estranho é o seu autor que explica o seu filme. Estranho é o autor que explica a sua história. Porque no momento em que ele explica a sua história, ele mata essa história. Ele mata essas possibilidades. E quando vem um crítico ou alguém debatendo sobre um filme falando, pô, isso aqui me parece isso aqui, e o autor fala, não significa nada disso, eu não fiz isso aí. Primeiro, foda-se. Você fez seu trabalho quando você fez o filme. E essa é a verdade a qual você pode oferecer. A sua feitura. A sua realização. Mas ao lançar uma obra no mundo, ao mundo ela pertence. E o autor não é dono da verdade do filme. Não é. Não é. Estranho é o autor que explica sua obra, por acreditar que ao explicar dará a resposta àqueles que assistem da maneira correta de assisti-lo. E ao fazê-lo, matar a sua obra. Matar a sua obra. Bentinho traiu ou não Capitu? Traiu ou não? E essa discussão é histórica desde que Machado de Assis escreveu o livro. Traiu, não traiu, traiu, não traiu. Existem debates sobre misoginia, inclusive, sobre o tema. Porque muita gente crê muito profundamente que houve traição, mas, pô, não tem nenhum momento isso. Ai, debates e debates. Mas isso importa no final das contas? Não importa. O que importa é que essa pergunta, no final das contas, faz com que a experiência de ler o livro se eleve. Transforma-se em algo para além da própria pergunta. Por quê? Porque ela se fixa na memória, na cultura.
Porque não é efêmera. Não morre no imediato após ler o livro. Não morre no imediato após ser posto de frente à pergunta. É isso. Nem Machado de Assis tinha a resposta sobre o caso. É o caso, eu não assisti a série, mas eu sei que se trata disso, do David Lynch em Twin Peaks. Quem matou Laura Palmer? Não, Laura Palmer, né? Quem matou? E aí todo mundo fica puto que David Lynch morreu e não deu resposta pra gente. Só que nem David Lynch provavelmente sabia. E ele não queria saber. E ele ia morrer, mesmo que ele tivesse 100 anos de vida a mais, ele iria morrer te deixando com essa dúvida. Porque não importa. E é isso que faz a obra perdurar. É isso que faz a obra perdurar. A mitologia, ela tem peso, ela tem força, porque ela perdura na memória e na experiência. No momento em que ela é explicada, ela passa a ser a mentira. Porque a razão se sobrepõe ao sentido. E aí hoje a gente vive numa era da informação, onde não há espaço para mito. Não há espaço para narrativas. Porque do surgimento de uma informação para outro, o espaço é muito curto. Não há como consolidar narrativas. Não há. E por isso vivemos numa era da crise da narrativa. As coisas não se solidificam. Porque tudo é racionalizado, tudo é informado, tudo é pouco aderido à cultura. Você pegar hoje tudo que é feito nesse mundo que a gente vive do marketing digital, eles usam a jornada do herói. Esses lançamentos de curso, não sei se você vê, é a jornada do herói. Todinha. Parece que nem existe outro modelo, né? Só existe esse modelo. Jornada do herói. E aí é isso. Porque só existe esse modelo, em muitas aspas nisso aqui. Porque é uma estruturação que visou consolidar e fechar toda a história numa única caixinha. Não é que não existe. Não é que não existe. É porque se solidificou e se racionalizou e, portanto, limitou as obras de arte a esse viés. De todo lado que você olha. Só que se você estudar o Campbell com um olhar mais humanista, você vê que tem uma riqueza imensa para se aproveitar para se tornar um ser humano melhor. Não, a gente está usando só para se tornar um ser humano mais rico, em termos econômicos, né? Em termos materiais, mas em termos espirituais, que aí é que eu acho que a filosofia oriental faz muito mais e faz melhor, a filosofia oriental é muito mais ligada à espiritualidade, né? E a ocidental é muito mais baseada na razão, né? Alguns filósofos ocidentais, que inclusive são meio que relegados, que conseguiram fazer essa ligação. Spinoza, por exemplo. O Spinoza que até foi excomungado, né? Porque ele disse que Deus é a natureza. E ele era judeu na época, né? Deus está nas coisas, nos encontros com o mundo. A ética de Spinoza parte desse lugar, dos encontros. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos nos encontrando com esse mundo. E, portanto, a ideia de livre-arbítrio é uma grande mentira. Porque nós não temos o poder de escolher. É claro que no dia a dia a gente vai tomar decisões, mas essas decisões já são condicionadas. Já são previamente condicionadas por esses nossos encontros. Ao nascer, nós já nos encontramos com essa mãe, com esse pai que nós temos. E a gente não pode simplesmente escolher o nosso mãe e nosso pai. É esse, amigo. A gente não escolheu o sistema produtivo no qual estamos inseridos. A gente está no capitalismo, amigo. Não tem como se meter na floresta. Que é isso que a galera acha, inclusive, que é comunismo, né? Ah, é comunista e tem iPhone. É comunista, mas se beneficia do capitalismo. Como se o capitalismo fosse uma pessoa, né? Não dá pra se meter na floresta. Não dá pra se meter na floresta. Então a gente nasce e ao nascer nos encontramos com esse mundo. E a ideia da ética, que pressupõe a escolha, é condicionada. É previamente condicionada. Tá ligado? Enfim. E ele foi excomungado, foi
viveu a vida inteira na solidão quando ele escreveu os melhores livros dele, que a Ética de Spinoza é um clássico, né? Não, pelo amor de Deus, tem muitos povos vivendo na floresta. Eu sei que tem um monte de povos falando que não tem como no sentido de, vai viver na floresta e sai do capitalismo, não é isso, pô. Vocês também, porra. Se fosse falar de economia, fosse um clássico da macroeconomia. Para mim, um clássico da filosofia ocidental é a Ética de Spinoza. E na Ética de Spinoza, quando ele fala que Deus é a natureza, e ele faz a ligação da razão com a emoção. Ele mostra como a emoção... A gente nasce e sofre. William Mesquita, versado em Schopenhauer, né? Ou então, Dasein. Nós somos lançados ao mundo para morrer. Ser no mundo. Porra. Que você consegue gerenciar a sua razão pela emoção. Então ele tem uma pegada um pouco mais espiritual. Isso é libertador. Isso é libertador. Né? O Michel Foucault, na hermenêutica do sujeito, você vê que tem você vê muita ligação ali com o confucionismo. Então alguns filósofos ocidentais têm essa pegada um pouco mais ligada à emoção do ser humano, muito mais ligada à espiritualidade, e a filosofia ocidental, a oriental, é completamente ligada à espiritualidade, né? Então é isso que eu acho que faz a diferença nas civilizações, entendeu? Porque o oriental ele tem muito mais esse lado coletivo e o ocidental tem muito mais o lado individual, entendeu? No Oriente eu sou responsável por você. Você é meu vizinho, tudo que eu faço eu sei que pode impactar você que é meu vizinho. Impactar meu bairro, minha cidade, minha comunidade. Eles têm muito essa visão do coletivo, ainda, né? Como eu disse, no Japão ainda já tem muita influência dos americanos, né? Depois o Japão acabou virando uma colônia dos Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Pois é, e a gente fala sobre isso na nossa aula sobre novela vague japonesa. Lá a gente diz justamente como a novela vague japonesa ela é tão fruto dessa ocupação americana no pós-Segunda Guerra Mundial. Você sabe dessa história, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão passa a ser ocupado pelos Estados Unidos, que inclusive faz força para a construção de uma constituição japonesa sob um viés americano e que faz com que essa nova geração japonesa passe a olhar para a velha geração como fracassada e essa nova geração sem identidade porque é consumida por esses valores ocidentais, sobretudo americanos. A novela vague japonesa vai tratar sobre isso tudo de maneira muito foda. Além de, claro, ter intimamente a relação com a bomba nisso tudo. Também fruto do poder americano. Claro, Ozu tem muito disso, mas o Ozu não é um autor da novela vague japonesa, mas o Ozu já vai constituir essa ideia desse ressentimento da nova e da velha geração, vai ser a dialética das histórias de Ozu, que não são ancoradas, por exemplo, na jornada do herói, para você ver como não precisa ter jornada do herói. Mas a novela vague japonesa já vai fazer isso de maneira mais moderna. Pegar os filmes do Nagizo Oshima, por exemplo. Então, tá aí. Assistam novela vague japonesa. Assinem a Introdução ao Cinema para ver as 3 aulas sobre o narrador e ver a aula sobre novela vague japonesa também. Muito pica. Recomendo muito esse curso, tá? Muito. 2 aulas novas todos os meses. E eu sei que você não tá inscrito nesse canal aqui também. Nem membro tu é. Curtiram o vídeo?